Jesus é o príncipe da paz. Nós vamos ver isso hoje. Abra sua Bíblia em Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. A nossa série de pregações é uma série no livro do profeta Isaías e uma série intitulada Emanuel, o Prometido. Na semana passada nós vimos, já no início dessa série, o texto, o conhecidíssimo texto de Isaías 7, onde há a promessa do Emanuel, que nasceria da virgem. Então nós vimos isso na semana passada. Hoje também vamos para um texto conhecidíssimo. Há 2 domingos nós inclusive cantamos esse texto que nós vamos ler hoje, ou pelo menos parte dele. Cantamos a música do Rodolfo Abrantes, Isaías 9. E o texto diz assim, todos encontraram? Glória a Deus? Eu escutei uma misericórdia. Isaías 9, só o 6 e o 7. Vocês vão ver que desses 6 e 7 aqui, tem muita coisa. A gente poderia falar até meia-noite. Encontraram? Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler. Ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento, a compreensão da Tua palavra e a aplicação dela em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em 1914, houve um acontecimento, um fato bastante interessante na Primeira Guerra Mundial. Em dezembro de 1914, logo no início da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande trégua. Os exércitos que estavam guerreando pararam de guerrear no período de Natal. Essa grande trégua é registrada por alguns historiadores e é uma trégua que não foi oficial, não foi estabelecida pelos oficiais dos exércitos, etc. e tal. Simplesmente os soldados que estavam atrás de uma trincheira começaram a cantar músicas de Natal e a guerra parou. E eles então saíram das trincheiras, soldados alemães, soldados britânicos e algumas regiões soldados franceses também, e passaram a se cumprimentar, cantar músicas, trocarem presentes, jogaram futebol, enterraram os mortos, um breve momento de paz. Alguns historiadores dizem que essa paz durou durante 6 dias, nesse período de Natal, e voltou a acontecer algo semelhante em 1918. Mas uma paz momentânea. Logo depois disso tudo, dá-lhe guerra de novo. 1914 estava no início da Primeira Guerra Mundial. Então, o que nós vemos? O que nós aprendemos com essa ocasião, esse fato? Nós vemos e nós aprendemos, nesse gesto espontâneo, que o coração do ser humano anseia pela paz. Mesmo em tempos de guerra, nós ansiamos pela paz. E uma ocasião como o Natal, né, e certamente a maioria daquela época, a maioria dos soldados era de fato cristão, uma ocasião como o Natal, e toda a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao amor, à paz, à bondade, ao ser benigno, gerou naquele coração, ou naqueles corações daquelas pessoas, esse desejo pela paz, esse anseio pela paz. No entanto, vocês já sabem, a paz não foi duradoura. A falta de paz duradoura na nossa realidade atual é culpa do pecado. Porque nós somos pecadores, então qualquer coisa que nós façamos em prol da paz, isso não vai durar. Nesse mundo, não. A paz que nós conquistamos pelos nossos próprios esforços não dura. Então, da mesma forma que não durou, ainda assim, o que nós conquistamos de paz hoje não dura. A BBC News Brasil, no mês passado, trouxe uma reportagem falando que
Pelo menos 9 conflitos de grande escala estão acontecendo no mundo hoje. 9 conflitos de grande escala. Às vezes a gente escuta falar de 2, 3 guerras, mas são 9 de grande escala, sem contar os conflitos menores. Por exemplo, guerra de Israel e Hamas na faixa de Gaza, essa nós já estamos sabendo, escutando há algum tempo. Mais velha do que essa, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já tem aí, está quase completando 3 anos, vai completar 3 anos em fevereiro de 2025. Mas além desses, nós temos conflitos armados de grande escala acontecendo em Burkina Faso, que é um país na África. Eu pesquisei depois, que eu ouvi o nome Burkina, onde fica isso? Pesquisei, ali na África, um país extremamente hostil, que vive debaixo de guerra. Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e agora, atualmente, na Síria. Se vocês estão acompanhando aí os jornais, está tendo uma guerra civil na Síria. Inclusive, o antigo governante fugiu para a Rússia e eles já invadiram Damasco. Olha, Damasco, cidade de Paulo lá, que Paulo ia para Damasco e tal. Então, invadiram Damasco, e esses rebeldes, eles são ligados aí à Al-Qaeda e tudo mais. Então, são rebeldes extremistas islâmicos. E está acontecendo essa guerra lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo hostil, num mundo de conflitos. O Brasil não está em guerra, mas olha para a realidade do nosso país. Olha os índices de violência e de corrupção. As guerras também estão aqui, dentro do nosso país. Graças a Deus nós estamos numa cidade que é um pouco menos violenta, mas o estado não. O índice de violência do nosso estado está lá em cima, está altíssimo. E nós precisamos clamar ao Senhor, porque a paz verdadeira, a paz duradoura, a paz completa não pode ser conquistada pelos nossos esforços ou boas intenções. Só é possível por meio de Cristo Jesus. Claro que a paz que nós vamos estudar hoje não é essa ausência de conflitos. Essa ausência de conflito, ela vai existir. Quando? Quando nós estivermos no céu ou quando Jesus retornar. Até lá, nós também podemos encontrar uma paz que vai além da ausência de conflitos, que é uma paz que só Jesus pode nos oferecer. Por isso Isaías 9:6 o chama de príncipe da paz. Ele nasceu para estabelecer o seu reino eterno de paz, que vai muito além de uma simples trégua. É sobre isso, sobre Jesus e sobre esse reinado de paz que nós vamos falar a partir desse momento. Hoje não tem slides, viu? Vocês estão olhando ali, pensando que eu não estou passando, mas não tem mesmo não. Então, atenção aqui. Bom, contexto. O que está acontecendo aqui? Rapidamente. Nós já vimos o nome do rei Acaz. O rei Acaz reinava em Jerusalém. E por causa da incredulidade sofria constantes ataques da Assíria. Rei Acaz é rei de Jerusalém. O reino, depois de Salomão, dividiu em 2 reinos. O reino do sul, que também é chamado de reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Esse reino permaneceu mais tempo. E o reino do norte, cuja capital era Samaria, e que pegava 10 tribos. Então, esse era o reino do norte. Então, Acaz reinava Jerusalém. E por causa do seu pecado, da sua incredulidade, ele estava sofrendo ataques da Assíria, não é da Síria que eu acabei de falar. A Síria foi um grande império que surgiu naquela época, e esse foi o império responsável de destruir Samaria, não Jerusalém. Mas Acaz estava já sofrendo ataques da Síria. Lá em Isaías 7, o profeta exorta Acaz a crer. Ele fala: se você não crer, você vai ser tirado daqui. Nós vimos isso no texto que o seminarista João leu na semana passada. E nessa exortação, Deus promete o Emanuel. Ele fala: mas calma aí, vai nascer da virgem o Emanuel, Deus conosco. Então todo esse texto tem essa promessa maravilhosa do Emanuel. Agora, o que acontece no capítulo 8? No capítulo 8 é deixado de lado Jerusalém, Judá, e os olhos da profecia se voltam para Samaria. Samaria, agora reino do norte.
E no capítulo 8 há a profecia contra Samaria e a profecia de queda de Samaria. Olha só, capítulo 8, versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e depois de Samaria serão levados ao rei da Síria. Aqui ele está profetizando duas quedas. A queda de Damasco, que é Síria, os nomes confundem, né? Então, a Síria tem um Azinho antes. E Síria não tem um A. Então, a capital da Síria, eu já falei aqui hoje, Damasco. Damasco iria cair. E Samaria, capital do reino de Israel, reino do norte, também cairia. E olha só que interessante, versículo 8, 22. Olharão para a terra, para que terra? Samaria. E eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Ou seja, Samaria seria lançada em densas trevas. O reino do norte iria ser destruído pela Síria, iria ser lançado em dessas trevas. A pergunta é, por que o reino foi destruído? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa do afastamento do Senhor, tudo que nós já falamos. Então Deus profetizou isso, através do profeta Isaías, que Samaria seria destruída. E profetizou de certa forma contra Jerusalém também. Nós sabemos que Jerusalém só foi destruída depois, no Império Caldeu, Babilônico, por causa do rei rei Ezequias. Né? Por quê? Porque o rei Ezequias se voltou ao Senhor, orou, então Deus abençoou o reino, e posteriormente o Jerusalém durou um tempo mais, mas caiu logo depois. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma profecia contra Samaria, dizendo que Samaria ficaria na escuridão, na destruição. E aí inicia o capítulo 9. O que nós temos no capítulo 9? Uma palavra de esperança em meio à destruição de Samaria. Sempre é assim na profecia de Isaías. Ele bate, ele traz palavras de destruição, ele traz palavras duras, mas ele sempre traz palavras de esperança. Querem ver? 9:1. Mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Que terra que estava na escuridão? Samaria, que foi destruída. Agora ela não vai continuar mais na escuridão, mas não é nesse período aqui. É quando Jesus viesse. No período que Jesus veio, a terra que estava aflita viu a luz. Então, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, tribos do reino do norte, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Fazia parte do território do reino do norte o mar da Galileia. E o Senhor Jesus desenvolveu a maior parte, o maior tempo do seu ministério onde? Na Galileia, no mar da Galileia. A gente sempre ouve falando que ele subia no barquinho e ali ele pregava, comia peixe. Os discípulos eram da Galileia, pescadores. Ele viveu em Nazaré, que fica do lado do mar da Galileia. Na Galileia. Olha só, a Galileia dos gentios. Essa terra que antes estava na escuridão, agora veria a luz. Não muito tempo, o seminarista Eliseu, também batista, mas presbiteriano, o Eliseu pregou para nós sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Exatamente isso, o Senhor resgatou esse povo. É isso que o texto está dizendo. Versículo 2 continua: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que região é essa? Galileia, região de Samaria. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Por que Deus aumentou a alegria? Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo. Quebrar o jugo aqui é libertar. O Senhor libertou. O jugo é o peso da carga que eles carregavam. O Senhor quebrou esse jugo, que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre
os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A bota do guerreiro é o instrumento da opressão. Todo instrumento da opressão será queimado. A pergunta é, por quê? Todo esse texto nos gera um porquê. Por que que o povo que foi condenado e agora está na escuridão, agora vai ver a luz? Por que que o povo vai ser liberto e o jugo vai ser quebrado? Por que que esse povo vai se alegrar? Por que que esse povo pecador vai receber graça agora? Por que que todos os instrumentos da opressão, ou todos os instrumentos utilizados para oprimir esse povo serão destruídos? Por quê? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha que coisa interessante. O porquê está no menino. Interessantíssimo isso daqui, porque nós estamos falando de um povo oprimido, de um cetro opressor, de poderes, de governos oprimindo o povo de Deus. E quando nós falamos de libertação, o que às vezes vem nas nossas mentes é um exército grande, um poder militar, um general talvez, um poder político, um líder político. E os judeus também pensaram dessa forma quando Jesus veio. Eles estavam esperando um líder militar, um poder político, para libertá-los do cativeiro de Roma, para libertá-los ali, então, da submissão de Roma. E Jesus disse, não é assim. Eu não vim para fazer isso, eu vim para instaurar um reino que é espiritual. Ele é real, sim, mas é espiritual. Agora, claro, quando Jesus voltar a sua segunda vez, aí sim, ele vai instaurar o seu reino eterno. Então, olha só que interessante, um menino, não é um guerreiro, não é apesar de que esse menino vai ser chamado daqui a pouquinho de guerreiro, mas não é um general, não é um rei, não é um político, é um menino, uma criança que nasce, uma criança que nos é dada. O texto continua, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Meus irmãos, Jesus é o presente de Deus para nós. Vocês vão trocar presentes no Natal? Lá na nossa família a gente sempre tem o costume de fazer amigo secreto. Então no Natal a gente vai fazer amigo secreto, vamos dar presentes uns para os outros. O maior presente de todos é Jesus Cristo. Lá em João 3,16, texto que todos nós conhecemos. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele deu, é um presente para nós. Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, ele fala que Deus quer o bem para os homens. E ele fala paz na terra entre os homens a quem Deus quer o bem. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre esse príncipe da paz, que é o presente de Deus para nós. 3 coisas o texto nos destaca, e agora eu quero meditar com vocês nessas 3 coisas. A primeira coisa é que o seu nome nos traz paz. A primeira ênfase do texto é no nome. Logo depois que ele fala, porque um menino nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Governo nós vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente enfatiza o governo. E logo depois disso, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O termo maravilhoso, conselheiro, traz a ideia de extraordinário, excepcional, incrível, milagroso. É um conselheiro que está além da nossa noção. Jesus, de fato, é sui generis, isso é, único. Não há nenhum outro ser igual ao nosso Senhor. Ele é o que é, ele é único, nosso Deus é único. E Jesus, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é eterno, ele é poderoso, e todos os outros nomes destacam isso. Agora, interessante porque
conecta-se aqui, é conectado aqui duas palavras, maravilhoso, conselheiro. O que significa dizer que Deus é conselheiro? Significa dizer que Ele é aquele que nos guia, Ele é um administrador, um líder, um orientador, aquele que direciona o seu povo, aquele que tem os seus conselhos eternos. Então Ele determina o que é certo e errado conforme a sua própria vontade e conforme o seu caráter. Esse é o nosso Deus. E os seus conselhos devem ser seguidos. Por quê? Porque Ele é o nosso guia perfeito, que ilumina os nossos caminhos pela sua sabedoria. Lá em Isaías 28, 29, o profeta nos diz sobre o nosso Deus o seguinte: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ele conecta, atribuindo ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus, as duas expressões que ele atribui a esse menino aqui, dizendo que ele é maravilhoso em conselho. E observe como esses conselhos têm a ver com os caminhos, com os decretos do nosso Deus, com os desejos dele. Lá em Isaías 25:1 nós lemos o seguinte: ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Você tem executado, Senhor, os seus conselhos, feito maravilhas. Maravilha, maravilhoso conselheiro. Os conselhos são antigos, fiéis e verdadeiros. É a sua vontade. Você está precisando de direção? Você tem um conselheiro dos conselheiros, o nosso Deus. Muitas pessoas chegam para mim buscando conselhos, aconselhamento pastoral. E sim, a gente consegue ajudar, biblicamente orientando, não com a experiência própria, porque a nossa experiência não deve ser normativa e nunca é, mas sim a Bíblia. Contudo, cada um de nós temos livre acesso ao maravilhoso conselheiro. Cada um de nós temos o Espírito em nosso coração e podemos pedir para Ele orientação para as nossas lutas. Lá em Juízes 13, 17 e 18, acontece algo interessante. Manoá, pai de Sansão, pergunta de gincana bíblica: quem é o pai de Sansão? Manoá. Não esquece não, anota aí. Manoá, pai de Sansão, perguntou ao anjo do Senhor, uma expressão utilizada para se referir a Cristo do Antigo Testamento. Anjo de Yahvé, mensageiro de Yahvé. E o anjo do Senhor apareceu a Manoá e falou: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ter a unção do Espírito. Explicou direitinho que ele não podia cortar o cabelo, que ele não podia comer do fruto da vide, que ele não podia pegar em animais mortos, tudo certinho. E aí Manoá perguntou: mas como que eu posso saber que isso vai acontecer? Me diga o seu nome. É isso que ele diz: olha, qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? E o anjo do Senhor respondeu: por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? O nome de Cristo é maravilhoso. É lindo, é doce. Ó quão lindo esse nome é, ó quão doce esse nome é. É maravilhoso. No restante dessa narrativa de Juízes, nós vemos que Manoá reconhece que aquele mensageiro de Yahvé era o próprio Deus ali. Eles percebem isso e Manoá fica com medo. Manoá fala: não, mas agora Deus vai nos matar porque eu sou pecador e tal. E a mulher dá um conselho para Manoá, fala: rapaz, se ele quisesse nos matar, já teria matado, não? Ele disse: você está certa. E então nasce Sansão, e vocês conhecem a história de Sansão. Mas é exatamente isso. Por que você pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Que mais? Nós temos maravilhoso conselheiro, Deus forte. O termo hebraico aqui é Gibor ou Gibor. É um termo que significa herói, guerreiro, aquele que está à frente da batalha. Então esse menino seria o herói. Ele é o herói. Não somos nós. Ele é o herói de todas as narrativas bíblicas. Ele é o herói de todas as escrituras. Ele é o herói na nossa salvação. Ele é o herói. Ele é o Deus forte. É o guerreiro que protege o seu povo. Por isso Romanos 8:31, Paulo nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. E Paulo também nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já expliquei várias vezes aos irmãos que aqui não é que eu posso, por exemplo, sair voando aqui. Não, de maneira alguma. Mas é tudo posso passar, porque é Deus que me fortalece. Então posso passar escassez, eu posso passar também riqueza, tudo eu posso passar.
Entenda que tanto escassez como a riqueza em excesso pode nos afastar de Deus. Às vezes a gente pensa, não, é só escassez. Não, muito mais a riqueza. Mas se Deus é o dono do meu coração, dono da minha vida, então tudo eu posso passar, porque é Ele que me fortalece. O texto também diz que Ele é o Pai da eternidade. Cristo, como Pai da eternidade, é um ser eterno. Se Ele é Pai da eternidade, Ele tem que ser eterno. Ele é Deus. Outro sentido é que Ele também é provedor da eternidade para nós. Ele é Pai. Pai é aquele que gera. Então Ele é provedor do quê? Da vida eterna. Da vida eterna para nós. Nós só temos vida eterna porque Cristo nos deu. Verdadeiramente Ele é o Pai ou o provedor da eternidade para o seu povo. Amém? Outro nome, que é o nome que nós demos o tema desse sermão, Príncipe da Paz. O termo aqui é Shalom, um termo muito conhecido, que significa harmonia. Harmonia completa. Harmonia entre relacionamentos, harmonia na criação. Essa é a paz, essa é a Shalom. É muito mais do que simplesmente a ausência de conflito. É tudo acontecendo da maneira que deveria acontecer. Tudo acontecendo da maneira que Deus criou para acontecer. Como era no Éden antes da queda. Harmonia. Jesus é aquele que nos traz essa paz. Por isso, Ele é chamado de Príncipe da Paz. Lá no Salmo 23, o versículo 1, nós lemos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente sempre enfatiza que a ideia é: o Senhor é o meu pastor, nada sentirei falta. Se Ele é de fato meu pastor, nada o meu coração sente falta. Amém? Segundo lugar, primeiro, o seu nome nos traz paz. Medita nesses nomes. Se você meditar profundamente nesses nomes, só o meditar nesses nomes já traz paz. Olha só que maravilha. Ele é um maravilhoso conselheiro, então tudo que você precisa de orientação, Ele te dá. Ele é um Deus forte, então tudo que você precisa de força, Ele está aí para te ajudar. Ele é o Pai da eternidade, o seu medo de morrer e acabar, Ele provê vida eterna para você. E Ele é o Príncipe da Paz. Aquela ansiedade, preocupação constante do seu coração, aquela desarmonia que está no seu coração, Ele conserta. Somente Ele pode consertar, na verdade. Então, Ele nos dá paz. Só meditar no nome dEle já nos dá paz. O que mais? O seu reino perpetua a paz. Nesse segundo ponto eu serei mais rápido. Olha só, versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Então Ele vem para reinar, o seu governo vai ser estendido e haverá paz sem fim. Ele perpetua a paz. E o texto continua: sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Então, enquanto os governos do mundo tendem a diminuir, o governo de Cristo se estende. Por isso que a gente ora: venha o teu reino, estenda o teu reino sobre todos, sobre toda a terra. Reina, Senhor. E o governo dele só cresce. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus 28:18, em razão da sua morte e ressurreição, Ele afirma aos discípulos, dizendo que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações. Em 1 Coríntios 15:25 nos é dito que Ele está reinando, e convém que Ele reina, ou que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está reinando e Ele está subjugando todos os inimigos. E o último dos inimigos, em 1 Coríntios 15, nós vemos, é a morte. Ele vai destruir também a morte. A morte já perdeu, na verdade. A ideia é que com a morte e ressurreição de Cristo, todos os inimigos já perderam. Contudo, Ele paulatinamente no tempo Ele está subjugando esses inimigos até o dia da sua vinda, onde nenhum desses inimigos mais terão poder algum, porque eles já perderam todo o poder na cruz. Lucas 1:32-33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Jesus não tem fim, por quê? Porque Ele está vivo. Ele é o filho de Davi que perpetua a dinastia de Davi. A dinastia de Davi é a dinastia que está mais tempo no trono. Por quê? Porque o filho de Davi sentou nesse trono
E o filho de Davi não morre. Já está 2000 anos ressuscitado e não morre. E vai continuar por toda a eternidade e não irá morrer. Então esse reinado não tem fim, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está no trono. John Knox fala algo interessante para nós. O reconhecimento de Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas, como Rei de todas as coisas, é uma das maiores necessidades diárias que o cristão precisa. Por quê? Porque no dia a dia, às vezes a gente esquece. A sua fé é aquilo que você vive na prática. Eu sempre falo isso. Então, no dia a dia, quando você está estressado e esquece de Deus, quando você está preocupado com alguma conta, com alguma doença, esquece de Deus, você está dizendo o quê? Que Ele não tem controle. Ou quando você simplesmente quer labutar a sua vida pela sua própria força. Deixa comigo, Deus. E não coloca, não se submete, não pede, não ora, não dedica ao Senhor. Você não está se submetendo àquele que é Senhor sobre todas as coisas. O ponto é, Ele é Senhor sobre tudo. Agora, o que é legal é ver nesse texto que esse reino, ele está estabelecido em dois pilares. Dois pilares que parecem ser palavras que estão se referindo às mesmas coisas, mas não. Olha só. Para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Juízo aqui pode ser traduzido como julgamento. Juízo é o julgamento. Ou seja, Jesus, ele estabelece o seu reino julgando todo pecado. Se é um reino de paz, tem que resolver o problema do pecado, que é o problema que afeta a nossa paz. Então, ele estabelece o seu reino com julgamento. Lá em 2 Timóteo 4:1, nos é dito que Jesus há de julgar vivos e mortos. Há de julgar na manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus retornar, ele julgará. Toda a Bíblia nos diz que ele julga. Agora, o termo justiça, por outro lado, aqui no texto, pode ser traduzido como retidão, obediência. Então, ele vai estabelecer o reino com juízo, mas com retidão, com obediência. Agora a pergunta é, que retidão é essa? É a minha? O reino se estende sobre a minha vida porque eu sou reto e porque eu obedeço? Não, isso é impossível. Ai de mim. Eu não poderia dizer isso para vocês. Olha, irmãos, vocês só vão participar do reino dos céus se vocês forem bons o suficiente, se vocês foram retos o suficiente. Se eu falar isso daqui, eu fechei a porta dos céus. Não só para vocês, para mim também. Porque nós nunca seremos retos e bons o suficientes. Então, que retidão é essa? Que retidão é essa? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A retidão não é nossa, a retidão é dele. Lá em Romanos 3:20-22 nos é dito, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Não é a minha retidão. Pois a lei veio em pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. É essa a nossa justiça. Jesus firmou o seu reino. Agora a pergunta é, ok, como isso é possível? Como ele firmou o seu reino? Como ele firma essa justiça? Se existe uma inimizade? Claro que nós já falamos sobre essa resposta, mas esse é o último ponto do sermão. O seu sacrifício fez a paz. Vamos revisar. O príncipe da paz, o seu nome traz paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome traz paz. O seu reino perpetua a paz. Aonde quer que ele reina, a paz reina também. Porque esse é o propósito do seu reino. Seu reino perpetua a paz. E terceiro, o seu sacrifício fez a paz. A última frase do texto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso? Como assim? Lá em Êxodo 25, nós vemos o zelo do Senhor dos Exércitos na ira, na condenação. O texto fala sobre adorar a imagem de escultura e diz, não adore essas coisas, nem preste cultos a ela, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso.
e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esse é o texto que o povo fala de maldição hereditária. O que quebra isso daqui? Somente a graça. Com isso não tem maldição hereditária. Agora olha só, mais uma vez, Deuteronômio 6,15. Porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês. Porque a ira do Senhor seu Deus para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua da face da terra. Deus é zeloso, ele se ira contra o pecado. É uma ira justa, é uma ira santa, não é igual à minha ira. Porque o pecado é uma desonra, o pecado é uma transgressão da lei. Então Deus se ira contra o pecado. Então a pergunta é, como que o Deus zeloso firma um reino eterno de paz, sendo que o zelo de Deus, na verdade, nos aponta para a outra questão, para a ira, para a condenação, para o julgamento? Só existe um meio. Se vocês estão entendendo, nós precisamos que o príncipe da paz resolva o problema do pecado. Na verdade, o zelo do Senhor fez isso com Cristo Jesus. Se você perguntar, ou se você quer saber a resposta, por que Jesus morreu? Sim, foi por causa do meu e do seu pecado, com certeza, mas porque Deus é um Deus zeloso. Foi o zelo dele, porque ele tinha que condenar o pecado, e ele condenou no seu filho. Então, para ser príncipe da paz, primeiro ele precisava acabar com o pecado. Desde a entrada do mundo existe esse problema da falta de paz. Lá em Gênesis nós vemos o problema da falta de paz no Éden, ali depois da queda. O homem pecou, então houve um primeiro conflito ali entre marido e esposa. Adão culpando Eva e culpando Deus por causa do pecado. Logo depois nós temos também o conflito dos filhos, um matando o outro, o primeiro homicídio. Nós temos a falta de paz de Adão em relação à criação. Agora a terra iria produzir cardos e abrolhos, na linguagem assim mais rondoniense, quiçaça, mato, ia produzir ervas daninhas, então seria mais difícil cuidar da terra. A terra se voltou contra o homem, e geme, a criação geme, esperando a redenção. E o que mais? Nós temos uma quebra do interior. Quem é estudioso de emoções, ali nós temos as duas grandes emoções malignas surgindo ali, o medo e a vergonha. O medo e a vergonha. Eles tiveram vergonha de estarem nus e tiveram medo de Deus. Então nós temos a última e mais importante quebra. A paz com Deus foi quebrada. Antes eles tinham um relacionamento com Deus, agora eles não têm mais. Existe uma inimizade. E é exatamente essa inimizade que o nosso Senhor Jesus Cristo veio acabar. E isso nós já lemos hoje, Colossenses 1:20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Como Jesus nos traz paz? Somente porque ele fez paz no seu sangue. Somente porque ele pagou o preço da paz. Somente porque toda a ira de Deus foi derramada nele para não ser derramada em nós. Vocês já pensaram nisso? Por isso ele é a nossa paz. A inimizade que tínhamos com Deus acabou. Esse viver alienado de Deus acabou. Agora nós podemos viver junto com o Senhor. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que no Natal celebramos o nascimento do Príncipe da Paz. Um filho, o Filho de Deus, nos foi dado como um presente para nos dar paz. Seu nome nos dá paz. Nós vimos isso. Ó, quão lindo esse nome é. Quão doce esse nome é. O seu reino perpetua a paz, já cantamos. Ele reina sobre toda a terra. Seu sacrifício fez a paz. Entendam, fez. Sem o sacrifício de Cristo não existia paz alguma. Somente depois do sacrifício dele que nós podemos dizer que existe verdadeira paz. O seu sacrifício fez a paz. Um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu livre acesso ao coração do Pai. Como aplicar essas coisas?
Lá em João 16:33, o Senhor Jesus Cristo nos diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá em João 14:27, Jesus diz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, não é ausência de conflito, mas eu estou deixando a paz desse relacionamento íntimo com Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a primeira aplicação, meus irmãos, é creia, confie em Cristo como o único Salvador, pois só Ele fez a paz pelo seu sangue. Creia. Segundo, entregue-se. Submeta ao senhorio de Jesus, o rei que reina perpetuamente. Se há algo na sua vida que você ainda não entregou, às vezes é o trabalho, está trabalhando demais e não entregou ao Senhor, não está reservando tempo para Deus, entrega para Deus. Às vezes é a família, tem algum problema na sua família que você não entregou, está tentando resolver com as suas próprias forças, entrega para Cristo. Nós não falamos que Ele é Senhor, que o seu reino perpetua a paz. Você quer ter paz sem entregar para Deus? Não tem como, só nele. Entrega para o Senhor, submeta ao senhorio dele, descanse. Terceira aplicação, Ele é o Deus forte, o Gibor, aquele que guerreia, aquele que luta a nosso favor. Ele é o herói, capaz de sustentar a sua vida em qualquer circunstância. Obedeça, siga o conselheiro, o maravilhoso conselheiro, que oferece direção perfeita. Às vezes você está perdido, sem paz, uma vida, uma loucura, é porque você não está obedecendo, você não está seguindo, você está querendo fazer da sua forma. E meus irmãos, a gente vai quebrar a cabeça se a gente tentar fazer das suas formas. Eu sempre falo para Esther, inclusive, só a gente pode obedecer a Bíblia e vai ser do jeito fácil, ou a gente vai quebrar a cabeça e depois a gente vai obedecer, porque os filhos de Deus sempre são levados a obedecer. Se Deus nos ama e de fato nos ama, Ele nos disciplina para nos trazer de volta para o caminho certo. Então você tem duas escolhas: já fazer seguindo o conselho e não quebrar a cabeça, ou vai levar umas varadas aí no caminho, mas vai fazer do jeito certo. Daqui uns 30 anos, 20, 10, 5, não sei, o tempo é do Senhor. Então, meu irmão, não seja cabeça dura, obedeça a palavra, siga os ensinos de Jesus, porque neles há vida, a promessa inclusive de prosperidade no caminho. Amém? Tenha esperança, em breve estaremos no reino de paz, onde não há mais violência, guerras e pecado algum. Louve, adore ao Senhor de todo o coração pelo presente maravilhoso da paz em Cristo Jesus. E por último, busque. Não apenas anseie pela paz, mas busque todo dia, através da sua vida com Deus, sua devoção diária, oração, leitura da palavra, solitude. Se você quiser, a gente empresta o Danilo para tocar essa musiquinha, para você ter esse momento solitário em casa. Você grava no grupo e a gente escuta lá. Solitude. Interessante, lá em Filipenses, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Nunca sem gratidão. Mas olha, para vencer a ansiedade nós precisamos do quê? Oração. É isso que Paulo conecta. Não andeis ansiosos, ao contrário, orem. Orem, supliquem e agradeçam. E aí o versículo seguinte, e nele eu encerro esse sermão: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Orem, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz que eu tentei resumir para vocês, como eu disse, eu poderia falar a noite toda, eu não resumo. Eu ainda estou aprendendo mais sobre essa paz, e todos nós iremos aprender mais e mais por toda a eternidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por sua